Olá, pessoal. Eu sou a doutora Cris Allen, da Cryo for Life, e nós vamos conversar hoje um pouco a respeito do que a gente está fazendo no Brasil. Eu comecei a minha carreira muito jovem no Brasil. Eu sou brasileira, radicalizada nos Estados Unidos há muitos anos, mas comecei aí. Na verdade, a minha carreira começou mais ou menos pelos 3 ou 4 anos, quando eu um dia decidi que eu queria ser a médica que faz os bebês e bota na barriga das mamães. E na verdade eu nunca me imaginei fazendo nada mais. Toda a minha vida de estudante, toda a minha vida de faculdade, sempre foi envolvida com a embriologia, sempre foi querendo formar famílias e ajudar as famílias a crescerem. Então eu nunca tive nenhuma outra experiência, outro tipo de atividade ou alguma coisa diferente. Foi sempre focado nisso. Eu comecei fisicamente a trabalhar no laboratório de FIV quando eu recém entrei na faculdade. Fiz estágio todos os 4 anos como embriologista. Fase difícil para todos nós, fazendo faculdade e estágio não remunerado. Mas enfim, a experiência foi de muito alto valor. Depois de formada, enquanto eu era candidata ao mestrado na URGS, em Porto Alegre, eu comecei a trabalhar com vitrificação. A vitrificação de óvulos era um assunto muito debatido, mas com péssimos resultados naquele momento. Isso mais ou menos era fase de 2001, 2002, bastante tempo atrás. E durante o mestrado, os projetos e as nossas aulas teóricas, eu tive muita sorte de ser exposta a professores fortes em física, em biologia molecular, que ajudaram muito com a teoria para a prática da vitrificação de óvulo que eu tive lá durante o meu projeto. O projeto parecia de muito sucesso. E na mesma época eu comecei a conversar com um laboratório de reprodução humana que faz meios de cultura, com um vendedor da área que se chama Irvine Scientific. E a Irvine Scientific tinha um projeto naquele mesmo tempo para desenvolver a vitrificação de óvulos no Japão. Nessas conversas a gente chegou à conclusão que seria uma ótima oportunidade eu vir para os Estados Unidos só por 3 meses e desenvolver o projeto com eles, ver o que a gente tinha em comum, ver se eu conseguia reproduzir o que eles estavam fazendo no Japão com algumas modificações aqui nos Estados Unidos. Eu vim e o projeto deu muito certo. Acho que até hoje uma maioria das clínicas ainda usa uma técnica muito similar à que a gente desenvolveu naquela época, exatamente os mesmos meios de cultura, e hoje a tecnologia está em todas as clínicas de FIV. É o que se usa hoje em dia como base para a vitrificação de embriões, de óvulos, enfim. É um método de criopreservação atual, foi o que a gente trabalhou naquela época. Do projeto de vitrificação de óvulos, a gente decidiu prestar treinamentos por todo o mundo, então eu tive a grande oportunidade de conhecer embriologistas pelo mundo inteiro, treinando as clínicas em como vitrificar óvulos e dali para frente cultivar embriões até o dia 5 e desenvolver outras técnicas. Essa interação com outros embriologistas me trouxe outras oportunidades, como troubleshooting, melhoramentos nos laboratórios de FIV, e dali para frente a minha carreira continuou crescendo de uma forma bem orgânica, um tipo de atividade levando a outra. Da vitrificação, a gente passou para o treinamento, do treinamento ao melhoramento das técnicas de laboratórios, como consultoria, do melhoramento das técnicas da consultoria, eu comecei a prestar serviços para a Justiça Federal dos Estados Unidos, nos casos de criopreservação, casos judiciais.
Dali para frente, a parte legal e a parte técnica levaram a um envolvimento maior da parte financeira das clínicas, porque na verdade as clínicas de FIV são um organismo com vários órgãos, que seriam a parte técnica do laboratório, a parte médica, a parte financeira e a parte legal. Então eu tive essa grande oportunidade de ser exposta a projetos em todas as áreas de FIV. Nesse nível de gerenciamento, como uma coisa leva a outra, eu comecei a trabalhar com investidores, com desenvolvimento de novas clínicas, construindo laboratórios inteiros de FIV. E numa dessas conversas com laboratórios que são desenvolvidos do começo, do chão, surgiu a ideia de montar um centro de criogenia no Brasil. Essa ideia foi baseada em observações, tanto dos meus colegas médicos quanto minhas, de que há muita perda de embrião desnecessária por causa da falta de, às vezes, de infraestrutura, às vezes falta de conhecimento na área especificamente da física ou da infraestrutura de engenharia, e às vezes também na falta de investimento financeiro, porque tanto o laboratório de FIV quanto um centro de criogenia são normalmente entidades diferentes, que envolvem investimentos diferentes e know-how diferente. Então, tendo a oportunidade de oferecer esse tipo de serviço de alta qualidade e segurança no país onde eu nasci e com amigos tão queridos, profissionais tão dedicados quanto os que trabalham comigo hoje, foi uma grande oportunidade para mim. Para mim, como profissional, um empreendimento na área da reprodução humana só faz sentido se for com o objetivo de melhoramento. O melhoramento do serviço que a gente oferece para o paciente, o melhoramento das taxas de gravidez, o melhoramento das condições que nós, como embriologistas, temos para trabalhar no laboratório. Porque, na verdade, quando a gente investe em competição e entrar no mercado competindo com colegas ou com outras empresas, nós somos só mais um no mercado. E, como toda competição, um dia pode ser melhor que o outro, um momento pode ser melhor que o outro, e da mesma forma que a gente ganha, a gente perde como profissional. Então, o meu foco no investimento da área de reprodução humana é sempre na divergência. O que eu posso oferecer ao mercado que é diferente do que existe agora e que propicia melhoramento a todos os outros profissionais e aos pacientes. A ideia da Cryo for Life no Brasil, como uma empresa conceitualmente disruptiva, foi uma ideia tão interessante porque ela oferece essa divergência. Nós, como investidores, já sabemos que toda empresa disruptiva, que é aquele tipo de empresa que muda a maneira como as pessoas agem no dia a dia, como as tarefas da rotina são feitas, empresas disruptivas têm sempre uma certa resistência na área. Então, lógico que a gente imagina que haja uma certa resistência do mercado brasileiro nesse momento de aceitar a ideia de transferir embriões para nós. Mesmo assim, nós aceitamos o desafio e nós acreditamos que oferecendo um serviço de qualidade máxima como biorepositório, a gente tem muito a oferecer no nosso campo de atuação. A ideia da Cryo veio do modo operacional aeroespacial. Nosso foco era montar um biorepositório para embriões, óvulos, espermatozoides, talvez células troncos no futuro, que tivesse índice de falha negligente.
O que é isso? Se a gente usa o exemplo aeroespacial. Quando a gente entra num avião, a gente sabe que o risco daquele avião cair é negligente, ele é baixíssimo. Porque ele está baseado num programa de tripla redundância. O que é o programa de tripla redundância hoje na área aeroespacial? Existem softwares que usam inteligência artificial para monitorar tudo o que está acontecendo. Existem o que a gente chama de double checks, que são outros sistemas eletrônicos que não só controlam, mas monitoram o software de inteligência artificial. E ainda temos um terceiro programa operacional que regula todos esses dois primeiros, que dá a oportunidade de controle manual caso os dois primeiros sistemas falharem. E esse é o sistema operacional que a gente implementou na Cryo for Life. É um sistema que trabalha tanto no transporte das amostras quanto no armazenamento. Nós desenvolvemos a integração de vários softwares e hardwares que já existem na nossa indústria. Escolhemos o que nós achamos de melhor no mundo, desde sistema de monitoramento e hardware de automação aceitos na Europa, que tem as regulações e regulamentações mais estritas do mundo, quanto alguns equipamentos dos Estados Unidos que são os mais bem feitos. Nós trouxemos tudo isso para o Brasil, integramos toda a tecnologia em uma e apresentamos a Cryo for Life, que vai tomar conta do transporte e do armazenamento de embriões com a maior segurança possível na nossa área. Hoje, a perda de embriões por transporte ou armazenamento vai de 3 a 10%, dependendo do modelo operacional onde isso acontece. Quando eu falo de modelo operacional, isso envolve todo o equipamento que é usado, desde os tanquinhos de transporte até a cold chain management, que é usada, treinamento do pessoal, infraestrutura de prédios, de caminhões, enfim, tudo que está relacionado a esse serviço. Quando eu digo que o risco de perda de embriões hoje, mundialmente, vai de 3 a 10%, é claro que não é um risco aceitável. A gente pode fazer muito melhor, pode chegar a taxas de perda muito menores do que essa. O risco de 3 a 10% vem com o transporte convencional, que é usado pela maioria das empresas no mundo. Quando esse transporte é otimizado para o transporte de alta segurança, que é o que se usa em empresas mais sofisticadas, com valor de amostra mais alto, a gente chega a uma baixa a 1% de perda desse material. Hoje, com o sistema que nós estamos implementando na Cryo for Life, o índice de perda fica estatisticamente negligenciável. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o índice de perda é previsto a menos de 0,0 alguma coisa por cento. Ou seja, a gente conseguiu baixar o índice de perda, tanto de óvulos quanto de embriões ou sêmen, a um nível que a gente imagina que seja aceitável para um serviço que se ofereça na área de reprodução humana. Nós temos vários parceiros e a pesquisa e o desenvolvimento da tecnologia ainda está em andamento. Eu acho que quando a gente chegar a um risco zero, nós vamos estar satisfeitos, mas por enquanto a gente continua tentando melhorar e progredir nessa área. Então nós fizemos parcerias com grandes bancos de óvulos, como California Cryobank, bancos de esperma, como eles também. Fizemos parceria com uma empresa de biotecnologia que se chama Tomorrow, que trabalha só com softwares de armazenamento robótico. Enfim, nós temos vários parceiros que ainda estão trabalhando na mais alta tecnologia, para nós podermos sempre oferecer o que há de melhor dentro do Brasil, mas buscando as alternativas pelo mundo inteiro.
tanto para mim como profissional, quanto para nós, o grupo da Cryo for Life, eu acho que o mais interessante do nosso trabalho é ter a oportunidade de contribuir para o futuro da reprodução humana. O que a gente prevê que o futuro imediato vai trazer para o nosso setor, para a nossa área. Claro que a criogenia é o número 1 da inovação do nosso setor, até porque até mais ou menos 10 anos atrás, nós congelávamos embriões com uma técnica arcaica de slow freezing, que já era usada desde 1900 e um pouquinho. A inovação de poder usar conceitos da física na vitrificação e manter esse material que se tornou tão frágil da melhor forma possível, envolve muita tecnologia e é um privilégio poder estar na frente da inovação nessa área. É claro que a pesquisa não é só na área de criogenia, nós temos outras áreas que a gente está desenvolvendo projetos paralelos, como o desenvolvimento de análises genéticas sem amostras embrionárias, ou técnicas não invasivas de testes genéticos. Ter a possibilidade de lidar com essa área da reprodução humana também tem sido um grande privilégio para nós. Automação de laboratórios está muito relacionado tanto à genética quanto o que a gente usa na criogenia e o desenvolvimento da tecnologia nisso. Como é que a gente coloca a tecnologia dentro do nosso laboratório? Morfogenética, ou seja, imagens de time-lapse que a gente está desenvolvendo hoje, algoritmos excelentes baseados em métricas. Antigamente a gente tentava desenvolver alguma coisa baseada em como é que a gente julga a aparência dos embriões. Hoje a gente já sabe que não se faz mais assim, que a gente está usando métricas para desenvolver algoritmos de ciências da computação. Tudo isso está evoluindo muito rápido na nossa área, mas ter a oportunidade de estar à frente do desenvolvimento de todas essas tecnologias realmente é um privilégio para nós. E poder trazer tudo isso para dentro do Brasil é uma alegria imensurável para mim como profissional e para o nosso grupo inteiro como pesquisadores da área da ciência. A gente está tentando desenvolver um futuro que seja mais promissor para os pacientes que nos procuram, que seja mais seguro tanto para os pacientes quanto para nós profissionais, e que a gente consiga acompanhar as outras áreas de desenvolvimento da tecnologia, não só na medicina, mas como na ciência da computação, na engenharia, integrando tudo como um só organismo. Esse é o objetivo que a gente tem como pesquisadores, como profissionais e como empreendedores na nossa área. Então, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por me ouvir ou me assistir hoje. Eu gostaria de encerrar agradecendo a Vivian, ao Erivelton, a todo o pessoal da revista Evolution, que tem sido de grande importância na divulgação da informação na reprodução assistida, tem sido de grande importância na divulgação do conhecimento. Dar um passo atrás e pensar que toda a tecnologia, que tudo que a gente pode oferecer hoje está baseado no conhecimento científico. E a revista Evolution coloca muito investimento, muito carinho na forma como esse conhecimento é passado, não só para os profissionais quanto para os pacientes. Eu sou fã desse canal, sou fã da revista Evolution, leio e assisto as entrevistas, o que pode até causar um certo viés, na minha opinião aqui, mas eu realmente admiro esse canal, esse pessoal que faz esse trabalho e essa revista. Muito obrigada, Revista Evolution, pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada mais uma vez a vocês assistindo e nos vemos da próxima vez, então. Até!